Pedro, capítulo 1, versículos de número 5 ao 7. Nesses últimos dias o Senhor tem falado muito comigo a respeito. Eu sei que tudo requer o poder de Deus, mas o poder de Deus não anula o comprometimento humano. E esses últimos dias nós temos percebido que há uma confusão muito grande diante de nós, quando nós, porque sabemos que Deus é Ele que detém todo o poder, nós achamos que isso invalida a potencialidade humana. E é interessante porque no 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 5 em diante, ele vai dizer: e por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Olha como é interessante, porque Pedro aqui ele faz uma alusão de que, embora a fé ela seja muito importante, ela também está associada a alguns adjetivos: a virtude, a fraternidade, o amor, o domínio próprio. Isso é interessante porque esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso, pastor Diego Dantas. Percebo que a inércia da igreja vem por meio de uma igreja que se espiritualizou demais e não permite mais que aquilo que Deus nos entregou como responsabilidade seja manifesta. E eu explico para vocês, porque esses últimos dias está sendo fácil. Nós utilizamos da responsabilidade que Deus temos e colocamos tudo na conta da soberania dele. E na hora de nós crescermos, amadurecermos, progredirmos, avançarmos, parece que é uma coisa milagrosa e espiritual. E obviamente, quando eu falo isso, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 vai dizer que desde o início ele nos fez: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui está o segredo de que desde o início Deus já decidiu como seríamos. Não há nada em nós fora de Deus. Não há nada em nós em que Deus já não esteja plenamente estabelecido. E aqui fica uma pergunta: Deus precisa levantar-nos com a responsabilidade de entender que o poder de Deus continua operante, mas a potencialidade humana continua sendo uma exigência para que nós possamos crescer, multiplicar, avançar e prosseguir. Glória a Deus. Anular essa responsabilidade e jogar tudo no colo da soberania de Deus é ser irresponsável com Deus, que já nos deu uma grande oportunidade de exercermos esses ministérios e exercermos tudo quanto nós precisamos. E eu não estou falando aqui sobre conquistar coisas simplesmente. Eu estou falando sobre o que Deus já nos deu, para inclusive nós fazermos o reino dele avançar. É interessante porque em Josué capítulo 1, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que quando Moisés morre, o próprio Deus vem a Josué dizendo o seguinte: agora Josué, Moisés morreu, está na hora de transicionar, levanta-te e passa esse Jordão. É interessante porque Deus nunca vai anular a responsabilidade do homem. Era Deus que iria cumprir o propósito, mas ele precisava se levantar e assumir a posição no lugar de Moisés. Eu não sei se Deus já está falando algumas coisas com alguém, mas eu quero direcionar uma coisa para você: há muito de Deus em você. Está na hora de você parar de achar: não, deixa eu perceber qual é o ambiente espiritual. Deus já te deu promessas suficientes, Deus já te deu poderes suficientes. É interessante que nós amamos Atos 2, mas negligenciamos Atos 1, porque em Atos 2 a Bíblia vai dizer: recebereis poder. Ou melhor dizendo, vai dizer que a descida do Espírito Santo, que Deus daria o Espírito
naqueles dias onde todos estavam reunidos. Mas em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer no versículo 8: e recebereis poder, ou seja, e recebereis virtudes. Ou na língua grega vai dizer: e recebereis poder e virtude para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Então, em nome de Jesus, entenda: o poder Deus não vai dar, Deus já deu. O poder Deus não vai entregar, Ele já entregou. Então utilize tudo que Deus já te deu e comece a escrever a sua história para a glória dele. Nós estamos aguardando de Deus quando Deus já disse que não precisávamos mais. A gente ama ficar em Jerusalém até que o alto sejais revestidos de poder, mas nós anulamos Mateus 28, quando diz por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazer que sigam o seu nome. E é interessante, porque a Bíblia nunca vai anular a necessidade de um homem viver para a glória dele. Deus não despreza o seu potencial, mulher. Deus não despreza o seu potencial, homem. Porque na verdade vocês já são aquilo que deveriam ser desde o início, desde Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não há nada em você que precisa acontecer que já não tenha sido realizado. Então, em nome de Jesus, aproveite essa oportunidade hoje, reveste de tudo que Deus vai entregar aqui para você, mas em nome de Jesus, levanta, anda e vai fazer aquilo qual o Senhor entregou nas suas mãos para fazer em nome de Jesus. Interessante, porque Marcos capítulo número 5, versículo de número 25, a gente conhece a história daquela mulher do fluxo de sangue. 12 anos, quantos anos, igreja? Mas é interessante, porque antes de ela conhecer Jesus, ela já tinha recorrido a todos os recursos necessários. A Bíblia vai dizer: olha como Deus não despreza o desejo de alguém que pode fazer alguma coisa. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que quando ela tocou a hora de Jesus, dela saiu virtude. Mas aqui para nós, irmãos, nós conhecemos bem o cenário. Mulher naquela época, irmãos, não tinha a credibilidade que nós temos nos dias de hoje. Olha que maravilha, minha esposa subiu aqui, a pastora é pastora aqui na igreja. Olha que lindo isso aqui, nós não tínhamos isso. Principalmente alguém que era impuro, principalmente alguém que detinha uma doença. Mas mesmo assim, ela não se intimidou. Ela disse: eu sei que Deus pode fazer, mas alguma coisa que eu posso resolver. Eu vou onde Ele está, eu vou onde Ele está. E o Espírito Santo de Deus vai dizer a muitas pessoas: olha aqui, está na hora de você sair do seu lugar, um lugar de inércia, um lugar de paralisia, um lugar de depressão, um lugar, não, em nome de Jesus, levanta e vai de encontro a esse Jesus de Nazaré que está passando hoje aqui em nome do Senhor. Ela foi, era escoltada, era puta, era rabo de arraia, que aquela mulher estava recebendo uma sua. Não tem jeito, porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos falam, né? Mas como você está dizendo que alguém te tocou? Mas nós estamos diante de muitas multidões e o Senhor diz: alguém me tocou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. É interessante, segundo de Pedro, nós acabamos de ler: associai a vossa fé também a virtude. Ai, meu Deus do céu, eu sei que Deus pode fazer muitas coisas, mas há uma virtude que, por mais que venha dele, é necessário que a gente vá caminhar diante dela até que ela venha como bênção sobre as nossas vidas. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê nessa palavra, querido? Então, em nome de Jesus, hoje é uma oportunidade de você sair do lugar, sentar e começar a rever o seu caminho e começar a achar uma trilha, um lugar para que você possa não sucumbir os seus sonhos, mas para que você possa potencializar todos eles. Eu não gosto de fazer isso, não vou fazer isso muito não, mas vira para o irmão tradicional, diga assim: é hora de reagir. Fala para ele profeticamente, diga: é hora de reagir. Vai, fala para ele. Se você acha que ele vai ficar parado, esperando tudo de Jesus fazer tudo para você, você está doido, enganado. Deus está dizendo: vai, levanta,
Hoje eu tô bem pentecostal. Eita, Deus! Aleluia! Tem que levantar. Se a pastora tivesse mandado os braços, mesmo diante da promessa estabelecida, nada tinha feito. E obviamente que eu não estou dizendo com isso que a nossa inércia dificultará o acesso da promessa. Quando Jesus decidir fazer, não tem quem não faça, não tem quem atrapalhe. Mas o Senhor, podendo fazer tudo só, decidiu fazer por meio de nós. Eu lembro do profeta Elias. Você lembra do profeta Elias? Se eu não me engano, a primeira reis, segundo, não é, pastor? O profeta Elias, ele acaba de fazer fogo descer do céu. O fogo desce do céu, lambe a água, lambe o holocausto, a glória de Deus é manifesta. E os 400 profetas de Baal foram derrotados, foram mortos. Aleluia! E é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que os 400 profetas de Baal foi morto e a glória de Deus aconteceu naquele lugar, a Bíblia vai dizer que Jezabel chega e diz: assim como aconteceu com os 400 profetas, assim acontecerá sobre você, Elias. Interessante isso aqui, porque Elias, ao ouvir essa voz, ele teme. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto, para debaixo de um pé de cedro, e ali ele entra numa crise profunda, numa depressão profunda. Não, irmãos, até que o anjo do Senhor aparece sobre ele e diz: levanta, levanta, Elias, em nome do Senhor Jesus. A depressão chegou, a ruína chegou, a inércia chegou, a paralisia aconteceu, as coisas começaram a se ruir sobre a vida de Elias. Ele não aguentava e ainda disse: eu não sou melhor do que meus pais, que eu morra. Mas até que o anjo do Senhor aparecera sobre a vida dele e disse: levanta, porque grande é a sua caminhada. Eu amo quando Deus, podendo fazer tudo num passe de mágica, decide que nós fazemos a partir daquilo que Ele já nos deu. Está na hora de levantar. Está na hora de você começar a visualizar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Está na hora de você começar a pensar na possibilidade de vitória para a sua família. Está na hora de você começar a potencializar os seus sonhos e entender que Deus já está no negócio. Só cabe a nós a começar não só a sonhar, mas a projetar, a realizar, a usufruir, porque é isso que Deus quer para a glória do Senhor. Então, em nome de Jesus, levanta, irmão, sai dessa depressão, sai dessa vida inútil, sai dessa vida cômoda, sai da zona de conforto, porque há um chamado de Deus aqui para nós, dizendo: levanta-te, porque eu já te dei virtude suficiente para que você, com ousadia, e por falar em ousadia, Hebreus vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a Bíblia vai dizer que Ele nos deu livre acesso ao Pai, dizendo: entra com ousadia no Santo dos Santos. Eu não sei você aqui, mas o Espírito está dando liberdade para você entrar, e quem entrar diante de Deus vai sair daqui revigorado para a glória de Jesus. Levanta-te, levanta-te. Irmãos, o poder de Deus, eu não estou anulando o poder de Deus, eu só estou, pelo contrário, eu estou potencializando esse poder que já manifestou sobre nós, e agora cabe a nós nos levantarmos para a glória de Deus. Você pode sair desse lugar. O Espírito Santo de Deus está te convidando a você sair desse lugar. Eu lembro de Gideão e Juízes. A Bíblia diz que ele começa a malhar trigo na onde? No lagar. A gente sabe que não se malha trigo no lagar, se amassa uva lá. Mas a palavra do anjo, quando veio, disse assim: preguiçoso! Foi isso?
ou foi valoroso? Porque independente das circunstâncias, Gideão sabia que por mais que ali não era um lugar adequado, não era um lugar mais inteligente para fazer o que deveria, mas ele diz assim: se é isso que eu tenho, é isso que eu vou usar. Se é o pouco que eu tenho, é o pouco que eu vou usar. Se as coisas ainda são pequenas, mas são possíveis aos meus olhos, é isso que eu vou usar. Então, em nome de Jesus, eu quero falar como hoje falou a Gideão naquele dia: não, valoroso, o Senhor é contigo. Mas só para quem está disposto a trabalhar, ainda que seja com pouco que tem, ainda que seja nas limitações da realidade, ainda que seja com o ministério aparentemente pequeno dos homens, porque para Deus não existe ministério grande nem pequeno, existe ministério de Deus. E se é de Deus, nós acertamos na medida de Deus. O Espírito Santo de Deus conduz essa igreja diante do Senhor. E todas as vezes, pastora Patrícia, ou qualquer um de vocês que estão aqui, que vocês decidirem receber uma resposta de Deus, utilize essa potencialidade que Deus já me entregou. Faça como Daniel. A propósito de Daniel, nós não vamos fazer o jejum de Daniel e dizemos aclamando que o jejum é de 21 dias. A Bíblia não diz isso. Embora foi até 21 dias, a Bíblia diz que o jejum de Daniel e a oração de Daniel foi até que o Senhor respondesse. Às vezes a gente não entende o lugar que Deus nos colocou, e Deus está dizendo: eu estou te habilitando a estar no lugar até que eu resolva fazer o que decidi fazer, o que prometi fazer. Está disposto a jejuar, está disposto a orar? Então esteja disposto a esperar tudo aquilo se concretizar. Não saia desse ambiente da glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe o tanque de Bethesda. Que o Espírito Santo de Deus abençoe essa igreja. Que o Espírito Santo de Deus abençoe os nossos amigos pastores, a igreja do Senhor. E que cada dia mais, com muito zelo e responsabilidade, nós possamos glorificar o Pai. Em nome de Jesus. Invista naquilo que Deus já te deu. Há muito em você que precisa ser manifesto. Utilize daquilo que Deus, dos recursos que Deus já te deu, em nome de Jesus. E saia hoje entendendo da tua responsabilidade. Deus abençoe em nome do Senhor. Aplauda Jesus.